imaginou como uma molécula tão pequena pode ser capaz de determinar várias características herdadas geneticamente? Muito além da cor dos seus olhos, do seu tipo de cabelo, da tonalidade da sua pele? Pois bem, essa é a função dos genes. No programa de hoje, nós vamos falar como a mudança de estrutura base para o ser humano pode afetar a vida de um indivíduo. Por isso, nós contratamos o médico fulano de tal, especializado em genética médica pela Universidade Federal do Ceará, para falar um pouco mais sobre a síndrome do X frágil, uma das principais causas de deficiência intelectual na infância. Vem comigo. Olá, boa tarde. Eu sou o Dr. Titi, mais conhecido como Dr. Fulano de Tal, e eu sou geneticista formado aqui na UFC e eu vim aqui explicar um pouquinho mais sobre essa doença que é a síndrome do X frágil. Essa síndrome é um distúrbio intelectual ligado à cromossomos X, que se afeta predominantemente o sexo masculino. E que ela é feita a partir de uma mutação no gene FMR1. Essa alteração é bastante peculiar e ela se caracteriza por um aumento de repetições CGG, que é uma sigla para citosina, guanina, que são componentes do DNA. Aí, esse aumento, essas repetições, elas vão gerar o silenciamento de um gene, que esse gene vai acabar gerando a falta de uma proteína, a FMRP. As características dessa doença podem incluir orelhas pontudas, queixo e testa proeminentes. As articulações elas podem acabar sendo afetadas também, se tornando anormalmente flexíveis. Além de haver uma possibilidade de ocorrer doenças cardíacas, como o prolapso da válvula mitral. As crianças que apresentam esse tipo de deficiência, elas podem apresentar deficiência intelectual de leve a moderada. Aí, até semelhanças com o autismo, incluindo dificuldade de fala, ansiedade social, além de, em muitos casos, eles realmente acabam sendo confundidos com essas doenças, com esses outros estudos, por justamente ter essas semelhanças, o que leva a ser cada vez mais difícil identificar essa doença entre as outras. Visitamos a residência da senhora Sabrina para sabermos como foi a convivência e o desenvolvimento de seu filho Felipe, de 15 anos, que foi diagnosticado com síndrome do X frágil aos 5 anos de idade. Desde que o Felipe era pequeno, a gente percebeu que ele era diferente das outras crianças. Mesmo nas brincadeiras com a vizinhança ou na escola, a gente percebeu que ele não conseguia acompanhar o ritmo das outras crianças. Foi aí que eu sugeri ao meu marido que a gente levasse ele no hospital para identificar o que estava acontecendo. Inicialmente, os primeiros diagnósticos, os médicos sugeriam que poderia ser autismo, mas logo descobrimos após os exames que na verdade ele sofria da síndrome do X frágil. Uma das principais razões para realmente acontecer essa confusão, principalmente com o espectro autista, é o fato de que aproximadamente 15% das pessoas que estão nesse espectro, elas realmente possuem essa doença do X frágil. Além de que essa doença ela tem uma característica que ela é hereditária, ou seja, ela está intrínseca aos nossos genes. E ela pode ser identificada facilmente com um teste de PCR para realmente ter esse diagnóstico. Nos alelos normais de FMR1, o número de repetições CGG varia de 6 a aproximadamente 50. Nos alelos causadores da doença ou mutações completas, o número de repetições é mais de 200. Os alelos com mais de 200 repetições CGG geralmente têm hipermetilação da sequência de repetições CGG e do promotor de FMR1 adjacente. A hipermetilação torna o promotor da FMR1 inativo, causando a perda da expressão da FMRP. Existe uma faixa intermediária, chamada de pré-mutação, que compreende os indivíduos que possuem de 50 a 200 cópias CGG. Nessa faixa, as pessoas geralmente não manifestam problemas cognitivos ou comportamentais, porém, podem transmitir aos seus descendentes um número de repetições superior a 200, ocasionando a expressão completa da doença, com sintomas mais marcantes no sexo masculino e atenuados no feminino. Atualmente, o Felipe faz algum tipo de tratamento para essa síndrome? Infelizmente, a síndrome do X frágil não tem cura, mas o Felipe faz acompanhamento com diversos profissionais como terapeutas ocupacionais, psicólogos e tem tido uma grande evolução no tratamento dele. Inclusive, ele até já fez algumas cirurgias estéticas para corrigir defeitos que são próprios da síndrome, como por exemplo as orelhas em abano.
É interessante saber que a instabilidade das cópias CGG é maior durante a formação dos óvulos do que na dos espermatozoides, o que faz com que, na mulher, a pré-mutação se transforme em mutação completa na geração seguinte com mais frequência que no homem. O padrão de transmissão, no entanto, depende do sexo do indivíduo. O homem passa a pré-mutação para todas as suas filhas, mas para nenhum de seus filhos. Afinal, a alteração em questão está apenas na unidade do cromossomo X. Já os filhos da mulher portadora, independentemente do gênero, têm 50% de chance de herdar o gene alterado, pois sempre vão receber um cromossomo X da mãe. Recentemente, demonstrou-se que, entre os portadores da pré-mutação do FMR1, as mulheres estão mais sujeitas a entrar em menopausa precocemente e os homens têm risco de desenvolver, em idade mais avançada, perda de coordenação motora e tremores. Os principais estudos de prevalência da síndrome do X frágil são a partir de dados coletados pelo CDC dos Estados Unidos, pelo Fredley Research Foundation e pelo programa Eu Digo X do Instituto Buco Kaiser Model. E os números são alarmantes, principalmente se pensarmos na prevalência de casos para uma população com milhões de habitantes, com aproximadamente 24.725 pessoas com a síndrome do X frágil. Bom, para o futuro do Felipe, eu tenho grandes expectativas. Ele é um garoto incrível e eu sei que com o avanço do tratamento dele, ele vai conseguir se destacar cada vez mais. E eu espero de verdade que ele consiga ser acolhido pela sociedade, que as pessoas respeitem a deficiência dele e que ele consiga encontrar o lugar dele aqui nesse mundo. Esclarecedor. Eu espero que eu tenha ajudado você aí de casa a entender um pouco mais sobre essa síndrome que é mais comum do que se imaginava. Obrigada pela atenção e até o próximo episódio. Aí, isso aí. Só vou conseguir falar uma frase por vez, eu acho. É balançando. Balançando assim mesmo. Mão na cabeça. Tá, o cara lá pra ele.